Graças a paz, irmãos. Amém. É uma alegria, mais uma vez, poder estar com os irmãos e seguir a direção do Senhor e, pela sua graça, a gente poder compartilhar daquilo que o Senhor tem falado, desde que Ele possa, por meio disso, nos edificar e encontrar caminho em nossos corações, como comumente orava o irmão Delcio Meirelles, que o Senhor unja os lábios de quem fala e os ouvidos de quem ouve, e no final das contas o lucro seja todo de sempre, mas também da sua igreja. Receber é nosso, que a gente possa aprender a desfrutar de suas riquezas, em nome de Jesus. Amém? Amados, a gente vai iniciar com o texto de Gênesis, capítulo 1. E o objetivo é trazer aquilo que o Senhor, ou a carga, ou o encargo que o Senhor tem trazido aos nossos corações nesses últimos tempos. Quando eu falo nossos, não é pelo mero costume, é meu e de Manuela. Tem sido um sentimento do nosso coração, entendemos ser da parte do Senhor, os assuntos que tocam o casamento e a família. É um assunto que me é muito caro, porque desde que eu passei a me reunir com os irmãos, há provavelmente aí 15, 16 anos atrás, no início eu não notei que esse era um assunto escasso no nosso meio. Infelizmente, eu não notei isso no início, era um assunto escasso. E a bem da verdade é que quando eu me cheguei, eu fiquei tão encantado com tudo que eu vi, e faz parte do processo, graças a Deus. Não me encantei com a possibilidade de ver perfeição dos irmãos, graças a Deus, acho que é por isso que a gente vai permanecendo. Pelo contrário, eu vi muita coisa incorreta no comportamento, na comunhão, mas disso, se a gente achar que isso não vai existir, a gente é muito infantil mesmo. Mas as possibilidades de mudança e de melhora e de edificação no meio dessas falhas é que eu vi muita abertura. Isso me alegrou. Porque as falhas, elas são inerentes à nossa natureza caída. O problema é quando não há abertura para mudança, edificação e restauração. E aqui há uma palavra que é muito comum no nosso meio: restauração. Na verdade, quando eu comecei a me reunir com os irmãos, essa palavra ela era muito repetida: restauração do Senhor, restauração do Senhor, restauração do Senhor. Mas eu preciso dizer que essa palavra ela tem um significado muito mais amplo do que o que normalmente se entende por ela. Porque ela está muito associada à restauração da visão da igreja. E eu quero dizer que é muito pequeno, é muito mesquinho da nossa parte a gente achar que a restauração do Senhor é só em relação a isso. A eclesiologia, o modo como a igreja caminha, é um pequeno aspecto da vida cristã. Tem muitos outros assuntos que precisam de restauração. Para mim, minha família, os irmãos que vieram comigo, que viemos de uma vida de denominação, para mim que experimentei, mas Manuela, não só viver, nascer e viver dentro da denominação, mas chegamos a ser consagrados como pastores lá. Nós, nós vivemos e vimos muitas coisas, e quando a gente vem para a vida da igreja, a gente se choca com tanta coisa que precisa ser reordenada na nossa cabeça e no nosso imaginário cristão. Meu Deus, quanta reordenação! Eu me lembro que alguns anos atrás estávamos em Itaberaba e depois de uma comunhão, no compartilhar da palavra do irmão Gino, voltamos para casa, eu e Marcelo estávamos hospedados na casa de Ives e Flávio.
Entramos no quarto, Marcelo silencioso, que não é comum, né? O que não é costume. Marcelo entrou no quarto, a gente deitou e daqui a pouco ele fez. Tá difícil, meu irmão. Fez o que era, sabe? Não é possível, meu irmão, que eu estava pensando em escatologia de maneira errada esse tempo todo. São muitos anos pensando dessa maneira para de repente eu ter que mudar. E seja bem-vindo, você está mudando uma. Se eu fosse descrever o tanto de coisas que teve que se reordenar e mudar na minha cabeça, você está no lucro, rapaz, é uma só. Mas a restauração do Senhor não se restringe, irmãos, a tirar uma placa e agora dizer somos um e vivemos na realidade da igreja e vir à igreja. Longe disso. Quão pobres seremos se a gente achar que a restauração do Senhor é só isso? Se a gente tiver a curiosidade de entrar, por exemplo, no site da Tesouro Aberto, editora que me é muito querida pelas literaturas que tem, os irmãos vão perceber que tem um catatal enorme de literaturas. Salvo engano, tem um falando sobre família. E esse único quase não se menciona no nosso meio. É irmão Stephen tem certo. E o único não é muito mencionado. Eu li novamente, recentemente, e percebi o quanto de maravilhas tem naquela literatura, naquela fala do irmão Stephen. E vou dizer mais. Se a gente sair dessa editora e for para tantas outras que costumamos mencionar, ou nos utilizar, não temos parte da literatura sobre o assunto de família. É um assunto muito pouco tocado no nosso meio. E eu me arvoro a dizer que é pouco, inclusive, valorizado. E aí a gente tem um grande problema, porque a gente perde o nosso senso de particularidade. E Deus estabeleceu entre homem e mulher e só consegue enxergar o senso coletivo. Família é isso. É também, em segundo lugar, porque se a minha base familiar, que é a primeira, não estiver solidamente alicerçada nas Escrituras, o aspecto coletivo vai ultrapassar limites, gerando prejuízos e morte. Há uma frase do irmão Stephen, que é um clichê do meio cristão, mas que ele afirma nessa literatura que famílias fortes, igrejas fortes. Essa frase está na Bíblia? Não. Tomar de virona quando tem dor de cabeça também não está, não. Nos reunir do jeito que a gente reúne exatamente dessa maneira aqui, com um auditório, com cadeiras, também não está na Bíblia que tem que ser assim, não. Tem sobre o coração da reunião, isso está nas Escrituras. Mas se essas cadeiras estão assim ou se estão em círculo, a Bíblia não determina sobre isso. Isso é parte da liberdade que o Espírito nos dá ou da necessidade ou das circunstâncias que estamos envolvidos. Famílias sólidas e fortes, é óbvio que gerará, quando falando famílias fortes, eu estou falando porque foram alicerçadas no Cordeiro, no Senhor. A consequência imediata disso, irmãos, é tempo usado de maneira adequada, por exemplo, pelo presbitério, pelos pastores e pastoras do nosso meio. Porque quanto tempo se gasta no pastoreio de crianças, adolescentes, jovens e adultos que não aprenderam em casa como é que devia ser. E o tempo que a gente devia gastar com um novo convertido que viveu talvez 20 anos no mundo, numa vida destroçada, esse sim justifica o fato de ter a cabeça completamente confusa. E aí esse a gente tem que gastar tempo, mas filhos que vieram do nosso meio, nasceram numa vida cristã, numa família cristã, esses têm que crescer numa base bíblica, numa base familiar na comunhão, de modo a logo poderem ajudar os que chegam também. Mas quantos do nosso meio estão precisando ser ajudados? Gênesis 1, versículo 26 e 27 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Bom, eu queria primeiro dizer aos irmãos o seguinte, é curioso, mas a palavra casamento nas Escrituras, somente no hebraico, é manifestado com a seguinte expressão: kiddushim. É a palavra casamento hebraico. Kiddushim, que tem a sua raiz na palavra kadosh, que é um dos nomes do nosso Senhor. E kadosh significa santo. Portanto, kiddushim nada mais é do que o lugar da santificação. Isso é casamento. Eu tenho um sério problema com as transliterações porque a gente perde o significado da palavra. Então, quando a gente fala assim, não, eu na minha santificação, eu na minha consagração, entre os hebreus, está falando sobre matrimônio. Não, eu estou indo ali numa consagração. É uma cerimônia de casamento. Quando você fala do seu casamento com sua esposa, com seu marido, você está falando da sua consagração, da sua santificação. Kiddushim, o lugar onde eu me santifico, onde eu sou santificado, onde eu sou consagrado. Kiddushim, casamento. E a gente pensa que o lugar da consagração, da santificação é na comunhão. Não, a gente tem que se manter na comunhão. Sim, a primeira dela é em casa. Eu com meu marido, com minha esposa e com os meus filhos. Ali inicia-se o principal, o melhor e o mais completo ambiente de santificação e consagração que pode existir. E eu costumo dizer, sempre digo isso, que o melhor lugar do mundo, eu quero ser tratado mesmo é por minha esposa, irmão. Já pensou que tem que ser tratado por ele? Deixa isso para Ana Teresa e vice-versa. Eu tiver que ser tratado por Fernando, por irmão Paulo, por Dani, irmãos. Isso é um segundo tratamento, mais superficial. O profundo é quando ela, minha esposa Manuela, me toca. Às vezes de maneira adequada e às vezes de maneira inadequada. As duas formas me edificam se a cruz estiver no centro desse assunto. Mas eu quero é com ela, em primeiro lugar. E boa parte dos problemas vão ser resolvidos dentro de casa, na maioria das vezes dentro do próprio quarto. Então, na comunhão da igreja, há muito menos coisas a se resolver. E há muita confusão no meio da igreja. Porque dentro de casa não se resolve o que tem que ser resolvido. Há muita perda de tempo. Há muito assunto que nos distrai na comunhão da igreja. Que o dever de casa não está sendo feito como devia. Gastar tempo dentro de casa. Me permitir que minha esposa me trate, me toque. Eu não vou nem usar a palavra me trate, porque no nosso meio essa palavra, inclusive, infelizmente, perdeu o significado. Porque a palavra tratar, ela acabou ganhando uma conotação muito pejorativa no nosso meio. Não, eu estou te tratando. Ô, irmãos, quanto que isso é, quando isso é falado de maneira séria, na brincadeira a gente entende, mas quando isso é falado de maneira séria, o quanto que a gente está tocando em coisas sagradas, de maneira inadequada. Quem sou eu e quem é você para estabelecer tratamento na vida de quem quer que seja? Por acaso nós somos o aguaceiro? Porque o tratamento do Senhor vem por meio do Espírito Santo. É Ele que determina o modo, o jeito, o teor, o conteúdo, a circunstância e o peso adequado para tal tratamento. Mas é no casamento que a gente, sim, é modificado. Após 18, 19, eu sempre tenho 19 anos, 18 anos de casamento, 24 anos juntos. Tem coisas que eu já não olho para que eu olho para Manuela e eu já não vejo Manuela, eu me vejo. Os mais velhos, os casados há mais tempo, sabem disso. Muito, aliás, há menos tempo já se sabe disso. E tem coisas que eu olho para mim e já não sou mais eu, é Manuela, ó.
há muito tempo que eu deixei de ser. Eu peguei dela, ela pegou de mim, a gente vai se mesclando e vai sendo... Todo o contexto dela passa para mim e o meu passa para ela, e isso entra em choque, e esse choque aqui é o centro do que eu pretendo falar hoje. Mas há uma inquietação nesse texto para mim, havia uma inquietação nesse texto para mim, Gênesis 1, 27, que diz que no sexto dia, o Senhor criou homem e mulher. Não está aqui no sexto dia? Homem e mulher? O Senhor disse que criou o homem e criará a mulher. O Senhor disse que criou o homem e projetou a mulher. E pensou na mulher. Não. Gênesis 1, 27 diz que criou Adão, criou o homem e criou a mulher. E faz questão de dizer, no mesmo dia, os criou. O problema é que quando a gente vai lendo o texto, principalmente o capítulo 2, a gente começa a perceber que há um momento, logo depois disso aqui, Adão se vê só. E cadê Eva? Onde é que se encaixa essa bendita história de Adão perceber que há macho e fêmea entre os animais, perceber-se sozinho, ser colocado para dormir e ser tirado do seu lado, Eva? Se foi criada no sexto dia, por que ela foi criada no capítulo 2? Depois, no sexto dia. Isso é tão sério que eu sempre cito isso porque há muitos anos atrás, Satanás tentou me enredar num período da minha história, da minha vida, com descrer que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque aqui é uma contradição clara, irmãos, se você não entendeu o que está escrito. Porque ou ela foi criada no sexto dia ou ela foi criada depois. As duas coisas não podem existir. Para muitos teólogos que já abandonaram a ortodoxia cristã, que já abandonaram assim, a fidelidade às Escrituras, não, na realidade são dois relatos da criação distintos, diferentes. Né? Afinal de contas, Gênesis é um mito. Não, Gênesis é um fato histórico contado ipsis literis, tal como aconteceu. Ponto final. Isso aqui é um registro histórico. Ponto. Inspirado pelo Espírito Santo. Ocorre que no capítulo 5, versículo 1, essa explicação que traz clareza a essa distinção do capítulo 1 e do capítulo 2, diz assim no capítulo 5, versículo 1. Esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus o criou. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Mais uma vez a afirmação. Mas lhe chamou pelo nome de Adão. Eva não era um projeto. A questão é que o homem veio do barro, mas a mulher não. O homem veio de um material bruto. A mulher veio de um barro refinado, já transformado em gente. A questão do capítulo 1 para o capítulo 2 é que ao olhar Adão, Deus via nitidamente Eva escondida nele, já existindo, não como um projeto. É por isso que homem e mulher foram feitos ali no sexto dia. Isso é de extrema importância para chamar a atenção dos irmãos. Há muitos comentaristas sobre Gênesis, muitos. Um deles que é muito respeitado, João Calvino. João Calvino vai afirmar, eu escolho João Calvino para falar porque a teologia reformada está ganhando espaço e está entrando e está ganhando muita notoriedade, e em muita coisa a teologia reformada é excelente. Mas Calvino entendia que a mulher ela é um subproduto do homem, nas palavras dele. Ela tem ordem 2 de importância na criação. Para Calvino, pelo fato da mulher ter sido feita depois, então ela tem uma importância menor. Exatamente com essas palavras. Se eu pudesse, eu voltaria no tempo e dizia, Calvino,
nos 6 dias nos foram criados juntos, ao mesmo tempo, no mesmo dia. Da mesma forma ali, ela estava escondida nele. Portanto, não tem ordem de importância, meu querido. Você está completamente equivocado. É por isso que entre os presbiterianos, os reformados, você não tem uma mulher que se destaque em qualquer serviço na igreja. Não há. E me permitam dizer, esse ano de 2024, a Convenção Presbiteriana, não somente nacional, mas internacional, reafirmou esse ano que a mulher tem ordem de importância inferior à masculina, ao homem, e, portanto, os serviços prestados pelas mulheres não devem ser enfatizados. São quase 600 anos de erro, de equívoco, por que não dizer de heresia. Esse ano foi reafirmado. Por isso você não vai ver uma pregadora presbiteriana. Não é que não tem irmãs que não compreendem a palavra, não. Eu conheço as irmãs presbiterianas que a vontade que deve ficar quietinho ouvindo. Menino, que graça, que percepção, que riqueza. Não, mas ela é somada a todas as outras interpretações de vários textos bíblicos, que não convém. Mas o fato é que não existe, pela ordem da criação, grau de importância. Existem funcionalidades distintas, mas importância igual. Funcionalidade distinta. Minha casa não sobrevive sem mim, e minha casa também não sobrevive sem minha esposa. Ponto final. Eu não faço o que ela faz, ela não faz o que eu faço, e assim funciona. Não é assim? Porventura, não é esse o princípio de sermos dois? E como bem lembrou o irmão Carlos, que é o princípio da igreja, de 2 em 2, porque, segundo Salomão, se um deslizar ou cair, o outro segura. Não. Isso é a coisa mais básica do assunto do casamento. Então, em Adão, Eva está escondida, e aqui tem outro princípio muito excessivo. E aqui eu falo especificamente para os varões. Há uma tendência natural. Vale lembrar que esse texto aqui é antes da queda, viu? Precisa lembrar disso. Mas há uma tendência natural, nossa, masculina, a esquecer que as mulheres existem. E nos sentir só. E às vezes o Senhor permite que às vezes isso dure um tempo, até que de repente eu de fato me dei conta da importância daquela que o Senhor me deu como ajudador. Tal como ele fez com Adão. Vai caminhando, Adão. Até que ele olhou e pensou, eu estou sozinho. O Senhor não está não, ela está aí, escondida. Às vezes nossas esposas estão escondidas em nós e nós não abrimos os nossos olhos para todo o potencial de auxílio e ajuda que nós temos e que o Senhor nos concedeu por meio delas. O homem demora mais para amadurecer. E aí demora mais para enxergar. E as mulheres suportam bastante. O Senhor fez assim. Mas é importante que a gente veja com o máximo de brevidade para que o andamento, o processo avance. Eu, solteiro, ainda noivo de Manuela, falava sobre o casamento com meu pai falava assim, meu filho, vida ruim é vida de solteiro, meu filho. Faz sentido eu ter que conquistar um monte de coisa para depois casar? Não é mais óbvio construir juntos? Meu pai me falou isso saindo daqui de Lauro, para quem vai pegar o viaduto ali da antiga segunda rota do aeroporto. Vai pegar ali a ligação para ir para o Paraná. Eu solteiro ainda. Fez é mais óbvio construir juntos. Então eu sei que você não tem nada. Ele falou, eu sei que você não tem nada. Ah, vai com ela. Não é a mulher que Deus te deu? Deus é responsável? Não. Então é com ela que você vai construir. Mas esse é um princípio que perdemos. E aí quando um jovem se manifesta no interesse por uma jovem e vice-versa, você tem o quê?
E aí a gente impede que haja um crescimento, porque os ímpetos vêm, irmão. O desejo vem, e nos cabe não é tolir, é administrar, é gerenciar esses ímpetos, para que o desejo não morra. Porque, irmãos, está escasso os jovens que querem casar, irmãos. Tem muito disso por culpa nossa. Graças a Deus, eu desejei querendo construir família porque eu orava para meu pai e minha mãe. Mas eu tenho estado com muitos jovens, em muitos lugares, de muitas influências, e que não desejam o casamento porque vem em casa e na igreja nada que seja apetitoso, saboroso para se viver. Às vezes o marido parece que não tem esposa, às vezes a esposa parece que não tem marido. Quando, na melhor das hipóteses, cumprem seus papéis dentro do quarto, na melhor das hipóteses. Mas não é ela a sua conselheira, meu irmão? Não é ele o seu conselheiro? Porque eu digo a vocês, irmãos, diante do Senhor. Aliás, é uma briga, é uma discussão que eu tenho com Manuela. Porque Manuela veio de um conceito familiar, do pai a mãe fala e no toque. Meu sogro e minha sogra. Lá em casa a gente jogava em cima da mesa e conversava. No final das contas ficava na fala de meu pai e minha mãe, mas se conversava. E às vezes quando a gente tem que tomar uma decisão, falava, não, diga aí, não, eu quero ouvir você, meu filho. Deus me deu uma mulher que muito acende no valor dos zumbis, eu não vou ouvir o que o Espírito Santo dela, do Senhor nela, tem a me dizer. Então quer dizer que eu tenho que pegar o WhatsApp e ligar para o irmão e dizer, irmão, o que é que você acha? Isso é depois, irmãos. Eu preciso confiar na mulher com quem eu me deito, com quem eu partilho os meus sonhos, com quem a minha conta bancária está dividida. É com ela e dela, é com ele e dele. Em primeiro lugar, depois a comunhão dos santos na igreja. Amém. Porque ela foi tirada daqui. E aqui entra um princípio que confessa aos irmãos, não é um princípio muito conhecido entre a igreja, e eu falo o cristianismo, mas entre os judeus isso é muito conhecido, que é o assunto do capítulo 2 de Gênesis. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem, capítulo 2, 18. Vou contar. O Fernando lembrou de algo que me remete ao que eu falei no início, na dificuldade que nós temos de falar dos assuntos de matrimônio, aqueles irmãos que nós falamos, aqueles irmãos que viram a restauração do Senhor na igreja. Mas esse é um assunto tão estranho, porque quando eu cheguei para ter comunhão com os irmãos e começar a caminhar com os irmãos, há sim uma predominância masculina no nosso meio, ponto final. Irmãos, e eu posso falar com muita tranquilidade, irmãos, não existe na igreja feminismo nem machismo. Que essas duas palavras sejam expurgadas do nosso meio em nome de Jesus. Amém. Mas que existe sim uma predominância, às vezes despreparada, da ação do homem, do marido, em detrimento da função das esposas e das mulheres de modo geral. Isso existe no nosso meio, como final, infelizmente. Vem de uma irmã que ela fala, irmão, vamos considerar. Vai considerar mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Temos que considerar sim. Principalmente aquelas irmãs que têm caminhada, bagagem. Porque eu sempre digo que quando eu saio de minha casa, vou lá em Cruz das Almas, me sento na frente de minha sogra, e às vezes ela vem me pedir conselho, eu não sei o que eu vou dizer para aquela criatura, meu Deus do céu. Com toda a carga, com todo
toda a vida que ela tem diante do Senhor, o que é que eu vou falar para ela? Eu quero ficar caladinho diante daquela mulher, ficar caladinho ouvindo o que a sogra tem para dizer. O assunto da cruz é um assunto tão ridículo para mim, na minha experiência lá na terra, quando eu comparo com a dela. É uma experiência de vida profunda, encharcada. A minha não é, a minha é porque eu reino. E nós desprezamos experiências como essas, irmãos, porque veio da irmã. Tem muita coisa que muitos de nós falamos do que lemos, discernimos do texto e entendemos do texto, mas ainda não está encharcado, lambuzado, melado na experiência cristã. A 2013, se eu não me engano, foi 2012, eu fiz a minha primeira viagem com o irmão Gino. Acho que foi 2012, foi na segunda viagem, não foi na primeira. E o combinado era que nós viajássemos localidade após localidade, e em Aracaju eu deixaria os irmãos e voltaria para casa, e lá eles seguiriam a viagem, se não me engano, até o Piauí. Eu todo bobo, estava viajando com aqueles irmãos, besta, minha mãe dizia, o Nair já estava rodando. Em Aracaju, ia dar mais ou menos uns 12 a 15 dias de viagem, e assim fiz a viagem. Chegamos em Aracaju, eu que no início estava doido para ir até o Piauí, já estava doido, era para voltar para casa. Uma parte de mim doido para voltar para casa, outra parte de mim doido para continuar para o Piauí. E se fosse para continuar, eu ia. Já tinha aprendido ali que você consegue suportar alguns sentimentos, e você segue, o Senhor vai dando graça, a gente vai aprendendo isso. Cheguei em Aracaju, os irmãos disseram assim, Léo, considere seguir viagem conosco. Mas não era até aqui? Não, a gente está considerando que o irmão vá conosco. E aí no dia que eu perguntei a Jones, não tem motorista? Ele fez, quem disse que você está aqui porque você é um motorista? Está considerando que você viaje conosco com um companheiro. Tem Alejandro que dirige, tem Dantes que dirige e tem você que dirige. Não tem nada a ver com o volante. A gente quer que você considere ir conosco. Entrei no quarto feliz, por um lado, os irmãos me convocaram para seguir viagem, por outro, fiz Senhor. E eu pensei que daqui, depois de amanhã, eu volto para casa. Eita, Jesus. Vou ligar para minha conselheira. Ela vai ser um bom parâmetro, um bom termômetro para eu avaliar a minha decisão. Liguei para a Manuela, filmou a viagem uma vez, comecei a cantar, falando. Ela do lado de lá, porque a gente tem que fazer o trabalho de João Batista primeiro, né? Primeiro preparar o caminho, para depois vir com a notícia, com a boa notícia do Evangelho. Eu contei, falei, fiz uma propaganda, depois eu fiz a mão dos irmãos, você não acredita, rapaz. Os irmãos me chamaram para seguir viagem até o Piauí. Mas quase 30 dias de viagem. Silêncio do outro lado da linha. Não bastasse o silêncio, uma leve fungada. Ela estava chorando. Ismo, e aí? E ela falou: queria muito que você voltasse, mas se a direção do Senhor, vá. Mas eu não estou aguentando mais. Mas se você quiser ir, entende que a direção do Senhor, não. É melhor ficar calado do que dizer isso, né? Porque acabou com a gente. Acaba com a gente. Como é que eu digo para os irmãos? Eu vou confessar para vocês aqui, irmãos. Como é que eu digo para os irmãos que eu estou considerando eu ir porque minha esposa não está bem? Sejamos bem verdadeiros. No nosso meio isso gera um problema danado. É o que, irmão? Ficar bonito essa mulher? Eu já ouvi essa frase 1 milhão de vezes. Mas andar, confesso aos irmãos também, ter caminhado com o irmão Gino é um presente que o Senhor me concedeu, que eu não tenho como mensurar o valor disso. Os irmãos aí me chamaram, bateram na porta do quarto, eu saí. Vamos aqui testar o carro para ver se cabe 5. Só tinha gente pequena e magrinha. Eu, dobrado do que eu estou hoje, já não está pequeno, né? Estava pior. Arjones, sem comentar.
Gino ainda com a barriga muito proeminente. O fininho era alegre, Dantas. Mas juntar três ali no fundo, dentro de um Honda Fit, meu irmão, já sei, sentamos, entramos ali os quatro, o Gino não foi, o Gino está descansando. E aí conversa vai, conversa vem, e eu como é que eu digo, como é que eu não digo, preciso ouvir os irmãos, e aí falo, como é que foi a conversa. Aí Marcelo fez, e Manu, que tá vendo? Já conversou com ela? Já. E aí, como ela tá? Como sempre, né, irmão? Nossas esposas vão ficar com dificuldade maior para entender isso. Ale colocou a mão na minha perna assim, fez, irmão, Leito, a irmã Manu, na sua experiência de marido, é uma esposa que te atrapalha na obra? É pergunta forte, irmão. Fiz, irmão Ale, nunca. Ele fez, não converse, não peça mais conselho, volte para casa. Volte para casa. Eu não esperava ouvir aquilo. Eu não esperava ouvir de um obreiro que eu devia voltar para casa porque minha esposa estava triste. Ouvi aquela palavra, entrei para a casa dos Dantas, mais tarde o irmão Gino me chamou e disse, irmão, os irmãos me disseram que você vai seguir viagem conosco, irmão? Fiz, irmão Gino. E a irmã Manu? Fiz, ela está um pouco apreensiva. Aí ele sorriu e fez, irmão, não vai viajar. Irmão, antes de eu me casar, eu ia para onde eu queria e o Senhor direcionava. Ele falou, ele ia mesmo, irmão. Os irmãos chamavam, nem terminou a frase, eu já estava saindo. Me casei, logo no início do casamento, ali de poucas semanas veio o primeiro convite, que era para passar 15 dias. Comecei a arrumar a sacola, a Bíblia fez para onde vai? Ele, irmão, não estava acostumado com essa pergunta. Não, os irmãos chamaram passar 15 dias ela não. 15 dias é muito tempo. Acabamos de nos casar. Considere 3. E ele fez, irmão, lembrei que minha esposa era para mim como a igreja é para o Senhor. E o Senhor não desconsidera nem destrata a igreja. Miriam, volta em 3 dias. E aí ele virou para mim e fez, irmão, é como uma bexiga de aniversário. Se você tirar do saquinho e soprar, pode rasgar. Então, com o coração de nossas esposas, que representam a igreja, você vai puxando a pontinha, puxando até que ela esteja pronta para ser cheia. Cuide do coração da irmã Manu. Volte para casa. Queria que o irmão seguisse viagem, mas volte para casa. Se levantou, posso falar isso porque ele já faleceu. Se levantou, colocou a mão no bolsinho esquerdo, colocou um valor na minha mão e fez, diga para sua esposa que o Senhor enviou para você. Ela precisa saber que quando o marido dela sai para viajar, o Senhor entra com problemas. E não deixe que esse assunto chegue a ninguém. Poucas vezes eu falei dessa história, desse finalzinho. Me assusta, irmãos, porque eu cresci um lar cristão e vi quantos irmãos que pastoreavam, que eram líderes de congregação. Tinham congregações afamadas, prósperas, crescentes e pujantes, mas a família destroçada. Cresci ouvindo que filho de pastor é o pior dentre os irmãos. São os piores. Vim para a vida da igreja e descobri que só mudaram os termos. Filho de presbítero, ou de obreiros. Irmãos, isso é uma maldição que não deve estar sobre nós.
E todos os nossos filhos devem ser exemplos, mas porque viram nos pais o Senhor. Nossos filhos têm dificuldade, muitas vezes, na comunhão do corpo, porque veem como o marido trata a esposa, irmãos. Não recebemos, muitas vezes, o doce perdão do Senhor, que Ele insiste em nos dar, porque nos maltratamos dentro de casa. E aqui no capítulo 2, versículo 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui entra um texto que traz muito, mas é muita complexidade. Porque a expressão far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora, no hebraico é praticamente uma frase, uma expressão sem nenhum sentido. Porque se a gente fosse falar literalmente, a expressão no hebraico aqui é ezer nekto, significa ajuda contra ele. Então, de maneira literal, no hebraico, o Senhor está dizendo: Adão, far-lhe-ei uma ajudadora contra você. Alguns irmãos têm se assustado com isso. Eu compreendo, eu também me assustei. Ajuda contra. Eu não sei se os irmãos já ouviram uma expressão lá fora, na educação chamada dialética. Dialética normalmente é um princípio que a turma advoga, que é da filosofia grega. Aristóteles disse que todo pensamento, toda decisão, toda ideia deve ser discutida nas regras de uma dialética. Você propõe uma tese, você sozinho ou com alguém. Você propõe uma tese, uma afirmação, um pensamento, uma convicção. E para que você saiba se isso faz sentido, você tem que propor uma antitese ou antítese. Seja contrária a essa. E você choca as duas informações. Do choque extrai-se a síntese. O resultado dessas duas percepções é a síntese, que para Aristóteles define uma verdade. Mais uma vez roubaram das escrituras um princípio. Isso não é Aristóteles, é Deus. Quando diz que o homem é uma tese, a mulher é uma antítese, mas no confronto de duas visões extrai-se síntese. Portanto, quando o esposo não consulta, não conversa, quando a esposa não faz, normalmente tende a desajustes e desequilíbrios. Por isso que a ajuda da mulher é ajuda contra no hebraico, ou oposta. Que a palavra contra acaba ganhando uma conotação pejorativa. Mas o que o Senhor está dizendo: Adão, eu estou te dando um presente. Eu estou lhe dando uma mulher. E a ajuda que ela vai lhe oferecer é trazer um outro ponto. A outra percepção. Porque a sua é unilateral. E tal como em Gênesis 1, 26 e 27, o Senhor diz: façamos, pois, em comunhão com a Trindade, no casamento eu preciso que vocês desfrutem de comunhão entre homem e mulher, marido e esposa. Afinal de contas, grande é esse mistério, disse Paulo, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. O lugar da consagração, o casamento, é o lugar onde nós manifestamos para o mundo a realidade da igreja, a vida da igreja, o peso da igreja, o baluarte que é a igreja. É no casamento que nós expressamos. Nós esquecemos disso, mas o diabo, ele não esquece. A gente pode chamar o diabo de um monte de coisa, mas ele sabe o que faz. Ele esquece.
E tem provocado esses desajustes, tem futucado, mexido, bagunçado para provocar desajustes, para que a própria igreja tenha como consequência uma caminhada desajustada. Aleluia! Glória a Deus! Existem, irmãos, funções distintas, e não é disso que eu estou dizendo, eu estou falando sobre criação. Existem papéis diferentes, é óbvio que existe. Misericórdia, se os dois estiverem fazendo o mesmo papel, eles ajustam do mesmo jeito. Existem papéis diferentes. Mas muitas vezes, eu falo, irmãos, porque eu e Manuela, há muitos anos, lidamos com aconselhamento de casais. E sem nenhum medo de errar, mais de 70% das ocasiões são bobagens. Não são coisas grandes. Mas perpassam para aquela realidade do meu coração não confiar como Salomão. A minha esposa, o meu coração confia nela. Nós, maridos, confiamos em nossas esposas. Esposas, vocês confiam no seu marido? A clara realidade de que um ao outro o Senhor deu, e o Senhor quer se dispor ao coração de ambos, mas falando com ela, e falando com ele, mas falando com ele, e falando com ela. A gente poderia citar inúmeros casos de desajustes nas Escrituras. Rebeca e Isaac, por exemplo. Rebeca tinha uma percepção muito refinada a respeito de Jacó. Na convivência, Rebeca percebeu que Jacó honrava a primogenitura enquanto que Esaú desprezava. Mas há um desajuste entre os dois, de tal modo que Rebeca vai fazer o que faz. A gente pode questionar muitos assuntos, mas graças a Deus que Rebeca deu aquela jacosada, como a gente diz. Poderia não ter sido uma jacosada se o assunto entre os dois fosse resolvido. Se Isaac tivesse percebido o que os próprios hebreus sabem, porque eles entendiam essa palavra no hebraico, não no português. Então eles sabiam que ela foi dada a ele como uma ajuda de outra percepção. As mulheres não veem como os homens veem, os homens não veem como as mulheres veem. E nós temos perdido a riqueza no casamento por causa disso. Bem disse Billy Graham que quando ele aconselhava casais, ele ouvia a visão do marido, ouvia a visão da esposa, e aí depois ele percebia a visão verdadeira, segundo ele. Porque ele sabia que qualquer um irmão ou irmã que já tem um tempo de caminhada vai perceber que há realidades nos discursos distintos, há erros e acertos em discursos distintos, e que é justamente no peneirar dessas percepções que a gente chega num consenso no casamento. E isso tem que extravasar a realidade da minha casa e alcançar a realidade da igreja, irmãos. Mas se isso não for consertado lá, não vai ser experimentado fora. Aleluia! Quantos prejuízos nós teremos? Irmãos, isso é tão sério que quando o Senhor nos mostrou a vida da igreja, há 15 anos atrás, nós ouvimos, estávamos sendo acompanhados por alguns irmãos, e um irmão disse, irmão, falou para a gente no grupo que estávamos lá no centro, irmão, biblicamente não é dada a mulher evangelização. Não existe mulher evangelista. É o que o irmão fulano disse, que o irmão Beltrano disse. Meu pai é uma figura absolutamente controlada. Eu nunca tinha visto meu pai descontrolado. Nesse dia, meu pai se levantou, bateu na mesa e fez, irmão, cale sua boca. Porque não tem um ser humano que chegue no portão desse sítio. Se vacilar, tiver um cachorro que chegar no portão desse sítio, minha mulher prega o evangelho.
Nós viemos para cá, há anos atrás, não tinha um crente nessa rua. Hoje, 90% dessa rua é de crente e não tem mulher para pregar. Mulher não é para pregar o evangelho. Você está falando do quê, meu irmão? Nós temos em Lauro de Freitas, em Salvador, várias congregações que se iniciaram com compartilhar dela, com a evangelização dela. Você está dizendo que essa mulher pecou a vida inteira. Por causa do meu jeito, é capaz de eu não pregar evangelho para ninguém. Mas minha esposa, ela fala se eu estiver doente. Se estiver muda, ela dá um jeito de falar, mas ela vai falar. Não tem um canto que essa mulher chega que ela não prega evangelho. Não existe, porque isso não é dado às irmãs. Então, que loucura é essa que você está falando? Isso é muito sério, irmãos. Porque já existe um estado de letargia no nosso meio. Há um estado de letargia. Há uma frase do irmão Gino que ele dizia assim: irmãos, o Senhor se casou e propôs matrimônio com uma mulher, não com uma boneca. Compartilhado com o irmão Gino, eu vi pessoalmente, mas tem um desses na internet, quando ele fala sobre os toledotes gêmeos. O Senhor se casou com uma mulher, não com uma boneca. Portanto, ele quer que a mulher queira. E aí ele insistia: Deus quer que sua igreja queira o que ele quer. E para isso ele caminha juntos. Ele não caminha junto por acaso, não. Deus não tem paciência comigo e com você? E ele sabia que isso era tão necessário, que ele disse que a misericórdia, a bondade, a paciência dele se renova toda manhã e é eterna. Se é eterna, se renova, irmão. Mas ele faz questão de dizer que se renova toda manhã. Nós precisamos sair do estado de letargia, irmãos, e nos dispor nos nossos corações. Senhor, pegando a fala de Cláudio no partido Paulo. Irmão, sabe aquela sensação clara? Senhor, eu em mim mesmo não tenho nada. Não tem como a gente se deparar com a glória do nosso Senhor e não entender o nosso estado de calamidade. Mas é diante dessa realidade, Senhor, e da sua obra, do seu trabalho, que não foi em vão, que mesmo nessa condição eu me disponho, Senhor, a Ti, ao que você quer. E Ele realiza um trabalho em nós e por meio de nós. Mas, infelizmente, frisamos, por visões equivocadas, a nossa incapacidade o tempo todo. E não frisamos a capacidade que vem do Senhor por meio do Espírito Santo, que nos impulsiona e nos move a fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Aí tem horas que alguém vira para você e fala assim: irmão, que palavra, e você fala assim: meu Deus, de onde foi que ele viu palavra ali? E a beleza da vida cristã vai se desenhando nessas experiências, quando a gente entende que o que a gente faz é pequeno, mas que entra como uma bomba, às vezes, no coração dos nossos irmãos, e no final a gente sabe que isso só se deveu ao fato do Espírito Santo ter se movido, feito, agido, mas encontrou em mim e em você também o querer dele. Mas esse querer dele, esse incentivo do trabalho dos santos, tem se perdido. E isso está intimamente relacionado ao modo equivocado como eu vejo o casamento. Porque se a igreja é representada na esposa, e eu entendo que a esposa ela é inferior, eu entendo que a esposa não tem as devidas funções que a Bíblia diz que ela tem, automaticamente a igreja entra num processo de letargia. Não seria mera coincidência, irmãos, que a igreja presbiteriana é a denominação que menos prega o evangelho? E eles mesmos falam isso. Isso não é coincidência, isso é sintomático. Boa parte da percepção que a gente tem a respeito da igreja nasce numa visão boa ou ruim do nosso próprio matrimônio. Meu pai cresceu tendo a gerice de que um filho se manifestasse com o ministério pastoral.
Me perseguiu até onde pôde. Aí foi até as últimas consequências, meu amigo. Porque eu dizia desde os 10 anos de idade que eu queria ser pastor. Meu pai fez isso, meu pai falou para minha mãe: não vou permitir. Vou fazer de tudo para que isso não aconteça. De onde é que vem? Meu avô. Que quando saía de casa, um evangelista. A gente poderia dizer um apóstolo dos modos bíblicos, meu avô, pai de meu pai. Meu pai dizia que quando meu avô saía de casa, dizia: vou viajar, volto daqui a um mês, porque ia pregar o evangelho. Aliás, a primeira vez que Simões Filho ouviu a pregação do evangelho foi meu avô que pregou. Quando ele saía, vou levar 30 dias. Virava as costas, fechava a porta atrás dele e seguia. Aí um dos filhos ia para a porta de casa orar pela gretinha, assim, né? Quando o meu avô virava a curva, meu pai foi embora, meu pai foi... E vou dizer, irmão, um homem de Deus. Um homem de Deus. Mas dentro de casa, meu pai dizia que quando ele pregava o evangelho, quando ele pregava a palavra na congregação, 4, 5 horas ele falasse, 4, 5 horas ninguém piscava o olho. De todos os meus tios, aliás, todos os meus tios estão fora do evangelho. Meu pai é o único que permaneceu na terra. E ele fala, muito disso se deu à minha mãe. Meu avô ganhou muita gente para Jesus. Muita gente. Eu me lembro que na minha primeira viagem com Gina, a gente foi a São Francisco do Conde, ficamos hospedados na casa do irmão Ricardo e irmã Ramunda, os dois ainda vivos. E conversa vai, conversa vem. Quando eu falei o nome do meu avô para o irmão Ricardo fez: quem? Fizeram Diomedes. Conheci o irmão Diomedes no meio do mato, com um facão, abrindo caminho para pregar o evangelho num lugar que ninguém ia. Aí, por um lado, eu falo: puxa, meu avô tem uma história linda por outro dentro de casa. Nenhum dos meus tios lembra de meu avô. Oh, meu pai, nunca. Nem mais, isso nem se menciona. E a gente está buscando visibilidade aonde? E a gente está querendo buscar destaque aonde? Porque se os meus filhos não olharem para mim e me virem eles como destaque, se minha esposa não olhar para mim, não vir em mim e não vir a mim com admiração. Irmão, qualquer coisa que a gente receba do lado de fora não faz o menor sentido. Se essas batalhas elas são travadas e vencidas dentro de casa, extravasa. E no bom sentido, contamina muitos. Eu preciso avançar na minha caminhada cristã, mas eu preciso voltar os meus olhos para dentro da minha casa. Eu preciso voltar os olhos para minha esposa, eu preciso voltar os olhos para o meu marido, eu preciso sentar e conversar. Perceber as dificuldades, porque nesse assunto da conversa, a Manuela tem muita dificuldade. Desde que namoramos, que a gente discute sobre esse assunto. Fala, mulher. Fala. O que é que está te incomodando? Não, diga. Não me deixe errar por ignorância. Se eu errar, eu erro e está liberado na frente. Eu seja culpado de verdade. Mas a gente precisa desenvolver um relacionamento tal, irmãos, como Cristo desenvolve com sua igreja, com toda a paciência, com todo critério, com todo amor, mas olhando para ela. Deus, em primeiro lugar, quando olha para o planeta Terra, Deus não olha os povos, os países, as potências. Deus vê o seu povo. Então ele trata com sua igreja. E o mundo, e o restante dos bilhões de pessoas, convém do que extravasa do corpo de Cristo. Seja ela em qual for a expressão. Que o Senhor nos ajude a literalmente experimentar uma mudança na nossa percepção dentro de casa. Uma mudança radical. Porque, infelizmente, o que tem alimentado muitos dos nossos jovens, e aí é um assunto
ainda mais inquietante para mim. Eu finalizo me lembrando de que ano passado eu comecei a postar alguns vídeos na internet e uma irmã me procurou no Messenger, no Facebook. Eu nem sabia que ele existia ainda. E eu recebi uma mensagem ali e uma irmã virou para mim e falou assim: irmão, fale mais sobre casamento. É a irmã do nosso meio. Porque eu cresci detestando a ideia de me casar. Eu não estou nem entrando no desejo de ter filho. Eu vou nem entrar nesse método, porque aí, meu amigo, o buraco é muito mais profundo do que a gente imagina. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Eu pergunto, nós, varões, temos ensinado os nossos filhos a tratar uma mulher como é devido? Temos ensinado as nossas filhas a verdadeira posição das meninas, não baseada nessa tradição, nessa cultura que está aí fora, nojenta, caída, podre, suja, que influencia os nossos filhos dentro dos ambientes escolares e da internet. Mas temos dito quais são os princípios, como é que as coisas funcionam, como é que as engrenagens se movimentam. Você está deixando isso para, no momento, talvez em algum momento eu fale. Ou isso está lá no seu script, no seu roteiro. Homem e mulher. Homem e mulher, pai e mãe devem estar ocupados com esses assuntos. Não só as mães e não só os pais, mas ambos. 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 Que o Senhor nos dê graça para entender que o Senhor nos deu uma ajuda fantástica chamada esposa. Que bom que Deus nos deu Manuela. Que bom que Deus deu a você a sua esposa. E que bom que ela não vê como você vê. E na maioria das vezes vai ser assim. Mas sentem-se, conversem. Coloquem na força que vocês têm, porque a carne da gente é forte. Mas tenham paciência até que se chegue a um consenso. Que o Senhor em Cristo nos ajude e nos abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor nos permitiu ter. Pedimos a Ti que o Senhor mesmo, por meio do Espírito Santo, possa ajudar a chegar e sedimentar em nossos corações a Sua palavra, Senhor. Desfaz os nossos conceitos humanos, equivocados, e os substitua pelo seu próprio conceito, seu próprio princípio. O Senhor nos fez, o Senhor nos criou, o Senhor sabe a exata maneira e a adequada maneira de funcionarmos. Nos ajuda e nos instrua para que possamos entender, praticar, experimentar a sua instrução. Avança na edificação do teu corpo. Confiamos no Senhor. Nas tuas mãos estamos guardados. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor por essa rica palavra, né, que Ele foi compartilhar nesta manhã. Imagino eu que tem muitos de nós aqui que está doido para chegar em casa para ter comunhão com as varoas, né? Colocar em dias o que ouvimos aqui. Amém? Amém? As crianças têm um assunto muito sério aqui diante do Senhor para compartilhar nessa manhã aqui com a gente. Venha aqui, Mônica. Amém, irmãos.
Tá todo mundo com o coração cheio aqui, bem nervosos. É que hoje nós estudamos um pouquinho sobre a passagem de Esdras, que ele leu o livro, né? Leu o livro da lei. E como eles ficaram alegres, né? Como o povo se alegrou na presença do Senhor, tanto os homens, mulheres e todos aqueles que entendiam. E cada um aqui escolheu um versículo para colocar, um versículo que está meditando, um versículo que gosta muito, que está no coração, e eles vão ler aqui para vocês. Porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Eu serei para eles um Deus e eles serão para mim um povo. Amém. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus nos encontrou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Sabendo que a prova da vossa fé opera a ciência. Oh, glória. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Deus ama seus filhos. Amém. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado ele será por uma da vida, qual ele caminhou ao seu ano. Tiago 1:12. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou o Filho unigênito. Amém. Bora. Beatriz. Bora. Essa é a última. Bora, Olivia. Vem, Olivia. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue seus dias no terra. Amém. Agora me comprometa. Direi a Deus: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Tanto quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Salmo 150, versículo 6. Amém. Agora você quer alguma coisa? Bora, eu confio em você. Bora lá, eu vou com você, bora lá. Revelação de Jesus Cristo, a que qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer aos juízes seus, acontecerem pelos seus servos. Amém. Amém. Amém, amado. Glória a Deus pela nossa criancinha. Pois dela já é garantido o reino, né? Assim do Senhor. Amém, irmãos? Eu vou passar aqui uns breves avisos. Queria pedir aos irmãos que tenham só mais um pouquinho de paciência. Já a gente está encerrando. Essa semana as reuniões caseiras serão na casa do nosso irmão Genilson e nossa irmã Érica, ali em Abrantes. Se tiver alguma dificuldade, nos procure. Irmãos, eu vou trazer rapidinho, muito rápido, de flash, um pequeno testemunho que aconteceu conosco agora nessa semana, né, na quinta-feira. Quando eu cheguei no trabalho, eu estava um pouco cansado e na mais os irmãos estão cientes que vem passando uma carga aí durante esse mês, né? Minha sogra se acidentou e aí ela estava também muito cansada, muito triste e no coração dela ela queria ficar em casa, chorar um pouco, ficar em casa e tal.
E aí, Sofia, nossa válvula de escape, ficou incentivando. E aí, nós fomos para a reunião, né? Mas o sentimento era de ficar em casa, confesso aos irmãos. Mas, irmãos, eu saí da reunião de quinta-feira tão transformado com as coisas que eu ouvi lá diante do Senhor. É como se eu tivesse tido um renovo, sabe? Eu estava precisando daquela injeção de ânimo. Com pequenos versículos, alguns testemunhos que os irmãos compartilhou. E eu saí com um renovo naquela quinta-feira. Sexta-feira eu fui trabalhar com alegria. Eu olhei a minha imagem no espelho, eu comecei a rir. Fui me lavar para ir almoçar e disse assim: Senhor, eu estou de volta. Louvado seja o Senhor. Mas o que eu quero dizer isso aos irmãos, né? Que às vezes o nosso comodismo de estarmos em casa, que é lícito, né? Tivemos um dia duro de trabalho, é lícito chegar em casa, botar o pé no sofá e descansar. Não. É lícito estar fazendo, irmãos. Né? Já disse que deixar de reunir é pecado deliberado. É isso? É pecado deliberado. Então, incentivamos aos irmãos a estarmos juntos, né? Isso. Amém. Estarmos juntos nas reuniões. Amém? Testifica, casa de Genilson e Érica, qualquer dificuldade, nos procure para a gente ver as questões das